É difícil definir edição e montagem, mas digamos assim, só para ter uma ideia, seria a organização, que tipo de organização você dá a todo o material filmado, gravado, enfim, o que seja, tá? Você tem um tipo de edição como de um videoclipe, que dá bem essa imagem. A gente falou também do Encoraçado Potemkin, que é uma coisa mais antiga, mas enfim. O que interessa é que edição e montagem é o tema do programa Entre Mídias, que está começando, e teremos todas as luzes necessárias sobre esse assunto, porque nós estamos recebendo a Marta Luz, que é responsável pela montagem de vários filmes brasileiros, como Mulheres do Brasil, Carlota Joaquina, Jardim de Alá, etc, etc, etc. Você já tem um número de quantos filmes você já editou na sua vida, não? Não. Já perdeu a conta. Ela também trabalha com edição de curtas infantis, de programas para TV. Junto com a Marta, nós estamos aqui com o artista gráfico, que também é cenógrafo, que também é diretor de arte, o videomaker Luiz Stein. O Luiz tem muita experiência na produção de videoclipes, de abertura de novela, de criação de cenário, de figurino, de direção de arte, enfim, de televisão também, Luiz, Menos de um longa-metragem, né? Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. A única pessoa aqui que não sabe sou eu e a gente aí vai aprender junto. Vamos lá começar pela primeira pergunta. Por que tem certas pessoas que falam edição e tem certas pessoas que falam montagem? É a mesma coisa? É a mesma coisa, com uma diferença que hoje em dia a edição é ligada ao vídeo e a montagem ligada ao cinema, né? Ah, tá. Mas são dois, é porque são dois meios físicos diferentes, é isso? Eu acho que é mais uma questão de tempo, né? De atualização. Montagem lembra o jeito com que se montava o cinema quando os meios eram físicos, né? Quando se usava moviola e tal. E edição tem mais cara do que a gente tem hoje em dia, mídia digital. E mesmo antes de ser digital, existia uma edição um pouco mais eletrônica e aquela tradicional da moviola, né? Mas trata-se da mesma profissão? Exatamente. Estamos falando da mesma coisa. Quer dizer, você pega todo o material que você tem... mas faz a edição, e faz a montagem. Ou seja, o que a gente assiste já bonitinho, não adianta, nada nasce pronto. Qual é a importância de uma edição, de uma montagem? Dá para dizer que a montagem é o que dá sentido àquilo, né? Não é o cinema, mas aquela obra, né? Quer dizer, você imaginando as fases de um filme, né? Desde do roteiro, das reuniões técnicas, da captação e tal. O que dá sentido final a um filme é o jeito com que se monta todos os trechos dessa decupagem, né? Dessa coisa partida, assim, com um facão, né? Como é que se junta isso e isso vai constituir o produto final. Uma montagem, assim, em qualquer... vamos dizer, trabalho criativo, artístico, a montagem, ela funciona como, na verdade, a organização daqueles materiais, daqueles elementos, para que você tenha uma compreensão final da história. Isso vale para uma revista, vale para um livro, vale para uma série de produtos diferentes, para um disco, por exemplo. O que eu acho que o cinema e o vídeo, essa coisa da imagem em movimento, o que tem de peculiar em relação a esse tipo de edição é que não basta, em muitos momentos, ela obedecer, respeitar só uma sequência narrativa lógica. Ela precisa também respeitar outras questões que envolvem o visual ou a estética. Se você num livro descreve que uma pessoa saiu de um ambiente fechado, por exemplo, para a rua ao meio-dia, isso não causa nenhum choque, porque é uma sequência natural, a narrativa flui normalmente. Mas se você mostra isso sem o devido cuidado ou não utiliza algum artifício na edição para evitar o choque, você tem um ambiente indoor, escuro e, de repente, vamos dizer, um sol de meio-dia do Rio de Janeiro. Então, mesmo que a montagem faça sentido, ainda assim ela incomoda visualmente. A não ser que isso seja a intenção do diretor. Quero incomodar agora, o cara chegou na realidade e está vendo aquilo. É engraçado isso, porque aí a gente... Como a palavra escrita é totalmente diferente da palavra visual, né? Porque é isso que você está dizendo, né? Como é que você parte no cinema com isso? O roteiro é suficiente para você filmar? O roteiro é o início, né? O roteiro é a historinha, basicamente. É historinha, basicamente, mas ela já existe uma estrutura de montagem nela, né? Já. Então, você começa... Você tem que filmar isso plano filme grande, de ficção, depois... né?
Aí na filmagem que vem a decupagem, né? Aí Fala o que é decupagem, mas decupagem, não é assim. decupagem é você estabelecer como que você vai contar a cena, né? Quantos planos, com quantos planos você vai filmar aquela sequência Isso e tá no quais são roteiro. os planos. Isso está no roteiro? Não necessariamente. Não. O roteiro tem uma indicação da cena. Na filmagem é que isso é estabelecido, né? O diretor é que coloca isso. Então, quer dizer, o diretor já tem uma posição de como vai ser a montagem do filme também. Mas é o diretor que manda na montagem, ou é o roteirista, ou é você quando pega o material filmado? Não, né? Deve ser quem filma. É o diretor. É o última diretor. instância, é o diretor, né? É o diretor que tem a palavra final, certo? Você começa, quer dizer, eu pelo menos começo fazendo o que tá previsto, né? Só depois que a gente entra, porque aí a participação da gente é interessante, porque é quando as coisas não dão certo, né? Primeiro você faz a linha, né, o que foi estabelecido. Mas normalmente na filmagem as coisas acontecem errado, né? Um personagem, de repente, perde a importância porque a escolha do elenco não foi bem feita. Então, você tem que lidar com várias situações. Ou então, uma sequência não foi filmada porque choveu, não tinha opção chuva, né? O dinheiro acabou, né? E aí é que o montador entra, né? Nessa terceira etapa, que é para corrigir, né? Em alguns essas casos, coisas tapar os que não buracos. deram E aí certo. vocês desrespeitam o Você- roteiro. Completamente. Tem uma hora que você tem que abandonar o roteiro, né? Não, você vai até... Você ordena o filme pelo roteiro, mas depois você tem que abandoná-lo, porque... O material filmado, ele só ganha sentido depois da montagem. Um exemplo é aquela situação, por exemplo, da tela dividida em dois. Quando você faz a captação, você filma uma cena e a outra. Só quando você monta, né, aquela clássica situação, isso tinha no seriado do Batman, né? O comissário Claro, Gordon na falava, televisão. o Batman aparecia na outra metade, né? Telefone. Mas o cara que realizou aquilo só viu aquela cena montada, comissário Gordon e Batman na mesma cena quando foi montado. Então tem muitas situações em que realmente a edição dá a cara do produto. Você só faz uns pedaços e depois... Como se tivesse um terceiro filme sendo feito. Quer dizer, você tem um Exatamente. filme de um roteiro, você tem na filmagem, você Eu tem acho um que a outro. gente pode É raciocinar exatamente isso. da seguinte maneira: praticamente qualquer obra, vamos dizer, de uma metragem razoável, ela nunca é feita. Isso acho que vale, por exemplo, para um livro também, ou para um grande texto que você for escrever, ou até para uma sequência de desenhos, vamos dizer, uma história em quadrinho, ou um filme, né, ou um vídeo. Dificilmente aquele material é realizado num dia só. E muito menos provavelmente ainda numa tomada só. Claro que existem situações, por exemplo, videoclipes que são feitos assim com um plano sequência, né? Então, né, tem alguns exemplos. Tem um do Lírio, do Otto, que é exatamente assim. A câmera fica rodando, está no plano sequência o tempo todo. Sobretudo que você tem um roteiro que é a música, que é uma coisa que dura 5 minutos. Aí... Mas normalmente isso é uma coisa feita em partes. Então a ideia da própria palavra, decupagem, sugere para mim uma coisa fatiada e que na sequência vai ser remontada. E aí vai sim constituir um produto final. Nessa remontagem, muitas vezes você tem buracos e aí, por exemplo, o montador tem que descobrir alguma fita adesiva para juntar um pedaço. E é disso que vocês gostam ou é disso que vocês Não, odeiam? aí E no é Brasil, que então, começa né, a porque parte aí interessante, né? A gente tem Para essa o montador. a precariedade também, quer dizer, todo artista brasileiro, acho que em todas as mídias, ele está um pouco habituado a trabalhar com uma razoável precariedade. A gente não está em Hollywood. Então é muito comum, no cinema brasileiro, por exemplo, faltar um pedaço. Não, sem acabou dúvida. o dinheiro e não filmou, ou acabou o sol, ou choveu, ou enfim, alguém passou mal e fica faltando um pedaço. E aí realmente o montador tem que pagar um dobrado, né? Óbvio que junto com o Não, diretor, junto aí com o é que a gente roteirista, consegue entrar no para processo. descobrir, Essa é a melhor como ela parte. falou, um off que vai É a melhor resolver. hora. E é uma hora, vamos dizer, criativa, né? Que você tem que sacar um coelho da cartola para Os filmes resolver. hoje em dia tão diferentes. Você falou de cinema americano. Sim. Eu tenho a sensação que o cinema americano é cheio de regras precisas que você aprende na escola, de como se edita um filme, como você monta. Não pode isso, não pode aquilo. Você não pode sair de um ambiente escuro para um ambiente estourado, a menos que você seja... Enfim,
A gente, evidentemente, não tem essa escola, mas os filmes de antigamente, os cinemas americanos, você sente eles mais lineares, mais unos do que inclusive, os cinemas americanos de hoje. É verdade? Está ligado à edição? Acho que está ligado também à evolução da comunicação, de uma maneira geral, a tudo isso que aconteceu. O ritmo da informação é muito mais rápido, né? Quer dizer, na verdade, a velocidade ficou outra em tudo, né? Vale para o futebol, vale para o cinema, vale para a vida pessoal, vale para em todas as coisas. E é natural que a edição fique mais fragmentada e picotada, e até também, assim, ficou muito comum alterar a linearidade, né? Assim, tem trilhões de filmes que começam pelo final, ou que, né, os filmes policiais, então, acho que 90% hoje começam do crime. Aí você volta a história, vai descobrindo como foi, como é que se deu aquela situação que gerou aquele, vamos dizer, assassinato que você viu no começo. Então, esse recurso do flashback ou da montagem alternada... Diferença, Marta, existe isso? Você, por exemplo, conhece um garoto que está começando a editar. Ele é totalmente diferente de você? É. A cabeça é diferente? Ele viu um outro cinema do que eu, né? Eu vi cinema europeu. O produto que ele edita é diferente do que você edita? É. É? Porque ele edita o audiovisual de hoje da televisão, né? Mas o importante não é a compreensão do telespectador? Não, sem dúvida. Eu tenho recebido esse tempo todo tudo isso. Nós somos, ao mesmo tempo, receptores disso. Você tem sido receptora dessa linguagem moderna. Então, você não está mudando... Não, o meu corte já mudou, né? Pois é, isso. Quer dizer, tudo já mudou. Eu acho que tem Você tem que achar mais elipses do que antes, né? Porque, quer dizer, a arte do montador está exatamente isso, né? Como tem que ser linear e o que você não precisa contar para a coisa ser entendida. Dizer, no fundo, porque senão você vai cortar. Montar por incrível que pareça, é cortar para unir. Exatamente aquilo que é uma contradição, né? Que o Michelangelo dizia, você não constrói, cara, você tira os excessos da estátua e aparece ela como se ela tivesse... pode ser. Certo, é exatamente Eu isso. acho que tem uma peculiaridade, que antes a gente planejava muito mais. Não podia errar. Então, sentava, tinha longas reuniões para tudo, né? Para uma filmagem, para uma sessão de fotos. Hoje em dia, a foto é meio de qualquer jeito, porque tem Photoshop, tem não sei o que lá, o pé do cara cortou, não tem problema, a gente pega da outra foto e emenda. Não, peraí, mas eu quero falar de outra coisa, você tá falando, porque isso barateia o custo. Vamos eu falo. A gente vai fazer um intervalo de 1 minuto... Não, 2 minutos. A gente já volta. E estamos de volta com o programa Entre Mídias, hoje falando sobre edição e montagem. Aqui no estúdio a gente está conversando com a montadora Marta Luz e com o artista gráfico, designer Luiz Stein. Nós estávamos falando sobre custo, porque a gente está vendo a quantidade de produção, que tinha ficado muito mais fácil com esses equipamentos todos, mas o cinema continua uma indústria caríssima, Marta, não? Não, sem dúvida. Mais cara ainda, né? Isso é que é engraçado, porque essa facilidade toda de você editar, de você isso, de você aquilo, não barateou o custo. Por exemplo, você estava falando desse negócio de artes gráficas. Deve ter barateado o custo da arte gráfica. Não, sim, já vou falar. Mas é que eu acho que no cinema barateou, vamos dizer, talvez o custo de captação. Mas o que você capta, dependendo do que você fizer, do ator, com roupa, com carro, com uma arma cenográfica, com uma cenografia, continua precisando desse set, né? E ainda por cima, eu acho que o que é mais caro hoje em dia é a finalização. Quer dizer, o acabamento do filme, que como se usa recursos digitais, esses recursos são caríssimos, né? São caríssimos. Você vai para uma ilha caríssima, fazer um retoque, fazer uma coisa. Deixa eu só introduzir a montagem aí no que você está falando, que são as montagens dos videoclipes. Você já editou muitos videoclipes? Não, não tenho experiência nenhuma. Você tem vontade de editar um videoclipe? Porque eu acho... Não, era meu sonho. Você é engraçado. Eu sempre fui uma das primeiras pessoas a ver videoclipe, a ficar desejando, e nunca aconteceu.
Você faz videoclipes. Eu já fiz muitos videoclipes. É diferente? Hoje em dia eu faço menos. O videoclipe, eu acho que ele serve... Primeiro, ele é um produto diferente, ao contrário de um filme, mesmo um curta, assim, ficcional, né? Você está, de alguma maneira, ilustrando uma música. Então já tem uma peculiaridade. Você tem uma o clipe música, musical, é muito né? engraçado. Ele tem um tempo que é determinado pela música, ele tem uma historinha que é determinada pela música. O roteiro quer dizer, um roteiro feito em cima da música, mas ele já parte de uma coisa... enfim, existente. Eu né? estou perfeitamente com você. Eu acho o videoclipe uma coisa genial. Agora, o que tem de bacana mesmo no videoclipe, eu acho que ele serviu muito ao cinema, né? A publicidade, a tudo, é a possibilidade de experimentação. Quer dizer, se você quer fazer um negócio, vou fazer uma coisa de ficção científica, não sei o que, aí você se meter numa aventura dessa num longa, é uma aventura tremendamente arriscada. Se você fizer essa aventura num videoclipe de 3 minutos, o prejuízo e o lucro, eles vão ser muito menores, né? O risco é muito menor. O videoclipe permite tudo. Então ele é um terreno de experimentação, assim, para diretores, para editores, para todos. No cinema você tem que ter um corte contínuo e o videoclipe, quanto mais descontínuo, quanto mais choque, melhor, não é? É uma a imagem saltar, o corte ficar visível, né? No cinema você procura que o corte seja invisível, né? Que o espectador não perceba o seu corte, né? Você está falando do raccord. O raccord é uma passagem de uma cena para outra. É isso. Raccord, na verdade, como é uma relação. cena junta com a outra, que é exatamente o que ela está querendo dizer quando ela diz isso tem que ser invisível. É essa a ideia? Ou não. Ou não. Pode ser que a ideia seja exatamente o contrário. Você mostrar um profundo choque. Normalmente né? Supõe-se que seja. Mas depende da necessidade. Se o personagem está perturbado, né, por exemplo, né, são cortes... Editor não gosta de soft cut? O que é soft cut? É isso aí. É um corte suave. Né? Assim, é um jeito suave de passar de uma imagem para outra. Mas eu acho que a boa montagem é quando você não percebe a montagem. Como bom juiz de futebol, é aquele que não aparece. Exatamente. Se o juiz aparece muito, ele não está apitando bem. Mas às vezes, por exemplo, o personagem está perturbado, a montagem tem que ser não pode ser Você pode usar os cortes bruscos. Depende, né, Marta? Porque o Bergman faz todo personagem do Bergman é complicadíssimo. Ele tem os 2 ou 3 cortes por filme. E a gente tem né, também edições e situações onde o editor, o montador, isso mesmo muito antes da era digital, né, tem um papel, vamos dizer, mais preponderante na montagem. A gente estava conversando aqui antes, eu lembrei do Cidade de Deus. Cidade de Deus é um filme que a maioria das pessoas assistiu, em que a edição claramente desempenha um papel ali na narrativa, um papel de, vamos dizer, protagonista em algumas horas. Em alguns momentos é a edição que dá a cara, a coisa foi filmada para aquilo, mas a edição... Lembra de uma cena, por exemplo? Logo no começo do filme tem aquela rodada em volta do garoto, né? Logo no começo, que é um exemplo disso. Claro que a cena foi captada para isso, mas o ritmo da edição influencia muito a relação que você vai ter com... Essa palavra foi ótima, você falou de palavra ritmo. Eu acho que tem a ver, porque o que vocês estão falando ao mesmo tempo está muito na mão do diretor. Esse soft cut, essa coisa, uma cena que engrena na outra, está muito de quem filmou. Porque senão você não consegue fazer uma coisa entrar na outra. A Marta tem muito mais experiência disso, mas muitas vezes eu acredito que o editor, o montador, sugira pro diretor também, aqui ficaria ótimo. Não, o tempo todo, né? É o tempo todo. Quer dizer, tem um pouco de tudo. No mundo digital, você pode pegar e fechar uma cena, mas antigamente no filme, você não pode, né? O digital não tem mais recurso do que essas coisas. Não? O cinema tinha as trucagens antigas, né? Truque o cinema sempre teve, né? O cinema tinha muito truque, né? Trucagem, para mim, não deixa de ser um arsenal de truques. Mas é mesmo. Só que chamava truca, não é isso? A gente vai na verdade, não é de truque, é de truque. Mas, de qualquer maneira, é um arsenal de truques. Hoje em dia, com o digital, os truques são digitais. Mas eles sempre existiram, né? Na verdade, antes de se filmava o cara... O diretor deve brigar muito com o montador, eu fico imaginando. Ou então se entender muito bem. Não, eles têm que se entender muito bem, né? Em princípio... O montador tem que dar sugestões, né, para o diretor, melhorar o filme. O diretor tem que ter desapego pela imagem. Esse é que é o maior...
Que é difícil. Que é difícil, né? O montador fala, não, essa sequência não está funcionando. Não está funcionando, ela não pode ter. Mas aí custou tanto, né? Demorou tanto tempo e ele gosta tanto, elaborou tanto a sequência, a filmagem, que... Mas o montador tem que convencê-lo, né? De que está quebrando o ritmo, né? Não tá contribuindo para o filme. O ritmo está com vocês, então, no caso? O ritmo, a dinâmica e a estrutura, né? Você muda uma sequência de lugar, às vezes você resolve um problema, né? Não está fluindo, né? A história não está fluindo, porque as coisas não estão colocadas, os assuntos não estão colocados no lugar certo. Às vezes você desloca uma sequência e o ritmo corre. Né? Não sei se dá para vocês responderem tão rápido, porque eu tenho que acabar o programa. Existe algum filme que você diz assim, nossa, eu queria ter feito essa montagem, porque isso daí enche minha vista? Tem algum? Alguns? Vários. A montagem ou o filme? Montagem. Que vocês, como montadores que sabem o sofrimento e os prazeres de um montador, não. Olha, tem tantos. Tem tantos? Cidadão Kane, por exemplo, nossa, tem muito. É uma beleza. O Festim Diabólico, né, do Hitchcock, que é todo nos planos pretos, né, um clássico da Esse não montagem. tem graça, pô. Porque vai tudo pro preto. Pô, mas o cara conseguiu fazer um filme inteiro indo pro preto. Você não acha incrível que eu não acho que tenha eu vou um fazer o corte seguinte, no eu vou filme? deixar vocês discutirem, termina o programa e fica... Sabe qual que eu acho mesmo bacana a montagem? É um que justamente a montagem não tem praticamente nenhum efeito. É o Strangers Than Paradise, que é um dos filmes meus, assim, prediletos. Tem título em inglês? Tempo, né? É, porque aí é uma coisa que não Estranho no acontece Paraíso, nada. de Jarmusch. Do Jim Jarmusch, que é um filme que praticamente não acontece nada. E a edição contribui para aquele nada E ele lança as pontas se transcorrer pretas, de uma né, maneira de passagem com uma de poética. tempo. E vai pro black, volta pra história e não aconteceu nada. Maravilha. É espetacular. Muito obrigado, vou assistir hoje. Bom, queria agradecer muito ao Luiz, queria agradecer muito à Marta, a presença deles aqui. Eu tenho certeza que nós em casa adoramos o nosso conversa. Se você quiser, pode mandar um e-mail para o nosso programa, pode comentar, pode participar, pode dar sua opinião. É só acessar o site da Multirio, o endereço está aqui embaixo, tá bom? Até semana que vem. Valeu!